Olá, boa tarde. A Lei Maria da Penha completou 16 anos. Desde a sua criação, a norma sofreu alterações para garantir a efetividade das medidas protetivas. No Jornal da Justiça de hoje, nós vamos falar sobre os avanços e os gargalos para garantir a proteção contra as mulheres. A discussão em torno do assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Superior Tribunal de Justiça envia para a Justiça Estadual ação contra investigados da Operação Hemorragia, que apurou crimes contra a administração pública em Santa Catarina. Policial militar suspeito de matar o lutador de jiu-jitsu Leandro Lô passa hoje por audiência de custódia. Otávio Veloso se apresentou nesse domingo à Corregedoria da PM e está preso. E ainda, eleições gerais 2022. Tribunal Superior Eleitoral se reúne com tribunais regionais eleitorais para trocar experiências. O Superior Tribunal de Justiça anulou o recebimento da denúncia e mandou para a Justiça Estadual ação contra investigados da Operação Hemorragia, que apurou crimes contra a administração pública em Santa Catarina. Vamos agora ao vivo, direto ao STJ, conversar com a repórter Jéssica Castro, que tem mais informações para a gente sobre esse caso. Olá, Jéssica, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde. O ministro relator Joel Ilan Paciorni, que concedeu habeas corpus para reconhecer a falta de competência da primeira vara federal de Florianópolis e anular o recebimento da denúncia contra 5 pessoas investigadas por peculato e lavagem de dinheiro na Operação Hemorragia, que apurou crimes contra a administração pública em Santa Catarina. De acordo com o Ministério Público Federal, os recursos da lavagem de dinheiro viriam do superfaturamento de um pregão realizado pela Secretaria de Saúde para contratar serviços de informática, que resultou em um contrato que teria sido pago com verbas do Fundo Nacional de Saúde, repassadas ao Fundo Estadual de Saúde e ao Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Estaduais. Ao determinar a remessa dos autos para a Justiça Estadual, o ministro Joel Ilan Paciorni explicou que a competência da Justiça Federal no crime de peculato apenas se justifica se houver fortes indícios de que os valores apropriados sejam provenientes de repasses da União. E o relator também revogou todas as medidas cautelares que eventualmente teriam sido impostas aos acusados pelo juízo federal. Eu volto com você, Rafaela. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Boa tarde para você, Jéssica. O policial militar Henrique Otávio Oliveira Veloso deve passar hoje por uma audiência de custódia. Ele foi preso depois de se apresentar à Corregedoria da Polícia Militar em São Paulo. Veloso é acusado de matar com um tiro na cabeça o lutador campeão de jiu-jitsu Leandro Lô durante uma festa num clube em São Paulo neste fim de semana. Segundo depoimentos, Otávio Veloso se aproximou de Leandro e, de forma provocativa, pegou uma garrafa que estava sobre a mesa da vítima. Para se proteger, o lutador deu uma rasteira no policial e imobilizou o homem. Os ânimos pareciam ter se acalmado quando Otávio sacou a arma e atirou contra Leandro, que foi encaminhado para o hospital, mas não resistiu. O crime foi durante um show em Indianópolis, região sul de São Paulo. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e a delegacia responsável abriu inquérito para apurar o caso. A Polícia Militar diz lamentar o ocorrido. A instituição instaurou uma apuração administrativa e colabora com as diligências. Otávio Veloso se apresentou nesse domingo à Corregedoria da PM e está preso. Ainda hoje, deve passar pela audiência de custódia. O clube onde ocorreu o crime publicou uma nota lamentando a morte de Leandro e disse que está colaborando com as autoridades responsáveis pela investigação. Leandro tinha 33 anos, foi 8 vezes campeão mundial de jiu-jitsu em 5 categorias diferentes. Ele conquistou 5 Copas do Mundo da modalidade e ainda ganhou 8 Pan-Americanos do esporte. O velório do atleta vai ser hoje à tarde.
Em audiência de custódia, a Justiça do Rio de Janeiro manteve a prisão do cônsul alemão suspeito de matar na última sexta-feira o companheiro dele no apartamento do casal em Ipanema, na zona sul do Rio. O diplomata alemão disse na delegacia que o marido teria sofrido um mal súbito, bateu a cabeça no chão e morreu. O laudo do Instituto Médico Legal, no entanto, constatou ferimentos na cabeça e no corpo da vítima. Uwe Eberhan foi preso em flagrante. A defesa dele entrou com habeas corpus na justiça, mas o pedido foi negado pelo plantão judiciário. Os advogados pediram o relaxamento da prisão, alegando imunidade consular. Ao negar o pedido, no entanto, o juiz da Central de Audiência de Custódia entendeu que, apesar de Uwe Heber ser uma autoridade estrangeira, o crime não foi cometido nas dependências do consulado. O magistrado justificou ainda que manter o suspeito preso é importante para evitar riscos no recolhimento de provas e impedir uma possível fuga do cônsul. Segundo a polícia, o casal estava junto há 23 anos, 4 deles morando no Rio de Janeiro. Na delegacia, o diplomata disse que o marido estava triste porque os dois estavam de mudança para o Haiti. De acordo com o laudo do IML, Henri foi alvo de uma morte violenta causada por um traumatismo craniano. A perícia no apartamento também indicou sinais de luta corporal. O podcast Supremo na Semana retomou as atividades neste segundo semestre com uma entrevista com o coordenador da empresa Quaest, Felipe Nunes, que realizou a primeira pesquisa sobre a imagem do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa O Supremo Tribunal Federal e a Democracia no Brasil revelou que quanto mais se sabe sobre o Supremo, maior o grau de confiança na instituição. A pesquisa mostra que é um momento oportuno, né, para que o Supremo se posicione e divulgue cada vez mais para a sociedade, começar da educação básica, né, suas funções, que faça campanhas educativas, ou seja, que invista numa civilidade que, na minha avaliação, é muito importante para o país. A pesquisa mostrou ainda que a maioria dos entrevistados concorda com as decisões do STF. 85% aprovou o bloqueio das contas de robôs que espalham fake news nas redes sociais. Fake news virou uma epidemia no mundo inteiro, não seria diferente no Brasil. O que as pessoas estão mostrando nessa pesquisa é que elas conseguem, muitas delas, grande maioria, 2/3 dos entrevistados, diz que recebe fake news quase que diariamente e por isso mesmo aprova quando o Supremo toma uma medida tão importante como o bloqueio, né? Esse alinhamento da casa com os desejos da sociedade, acho que é o primeiro passo para a construção de um Supremo Tribunal Federal que tenha mais confiança. O Supremo na Semana ainda tem um resumo sobre a abertura do segundo semestre do Judiciário e o discurso do presidente Luiz Fux em defesa da democracia e das eleições. Também no podcast tem comentários sobre os últimos julgamentos da Corte. Veja a seguir, Lei Maria da Penha completa 16 anos. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos falar sobre os principais avanços e os gargalos no enfrentamento à violência contra a mulher. Até já. A TV Justiça ela é de fundamental importância para a sociedade, porque esclarece o direito de uma maneira bem simples. A sua equipe de jornalistas e produtores está habituada às questões do direito e assim consegue extrair dos entrevistados renomados juristas de todo o Brasil as informações mais atualizadas e precisas para o entendimento de todos. A Lei Maria da Penha completa 16 anos e, apesar de ser uma das mais avançadas do mundo, ainda exige esforços para ser totalmente eficaz. Começou com uma palavra mais áspera, depois vieram socos e chutes. Não demorou muito para a tentativa de feminicídio. Durante 10 anos, esta mulher que prefere não mostrar o rosto viveu tudo isso. O agressor chegou a ser preso e usou tornozeleira eletrônica, mas não cumpria as medidas protetivas e ia atrás da ex-mulher. Tenho medo de se cumprir as ameaças de me matar, de matar filho meu.
de pegar algum parente meu. Não posso me aparecer, não posso sair, não posso levar meus meninos para divertir no parque, em algum lugar. Para combater esse tipo de crime, no dia 7 de agosto de 2006, foi criada a Lei número 11.340, conhecida como Lei Maria da Penha, com o objetivo de estabelecer mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, assim como tentar erradicar a violência contra a mulher. O nome da lei homenageia Maria da Penha, que sofreu tentativa de feminicídio em 1983 e ficou paraplégica. Até 1998, o agressor de Maria da Penha continuava em liberdade. O caso ganhou repercussão internacional e foi denunciado à Organização dos Estados Americanos. A OEA responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra as mulheres e recomendou que o Brasil desse seguimento à devida punição do agressor de Maria da Penha. O agressor só foi preso 19 anos depois do crime. A lei se mostrou muito efetiva no combate à violência contra a mulher. Existe um estudo do IPEA de 2015 que mostrou que, de fato, a Lei Maria da Penha teve um efeito de diminuição na violência letal contra as mulheres, que é o tipo mais grave de violência, que normalmente é o resultado de outros tipos de violência ao longo da vida. Com o passar dos anos, a legislação ampliou o entendimento do que seria a violência contra a mulher. Além da agressão física, a sexual, moral, patrimonial e psicológica entram nesse rol. Também foram criadas campanhas como o Agosto Lilás, como forma de divulgar ainda mais a Lei Maria da Penha e divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, foram registrados 1.319 feminicídios no país em 2021, uma queda de 2,4% em comparação com o ano anterior, quando foram 1.351 casos. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas. Denunciar, ir preso, ir ter protetivo e depois voltar de novo não é a solução. Queria mandar um recado para as autoridades para tomar uma providência maior sobre isso, porque tem muita mulher morrendo, de graça. Os gargalos são muitos. Esta mulher coordena um projeto que ajuda vítimas de violência doméstica. Diz que nem sempre as autoridades estão preparadas para lidar com o problema. Quando a gente chega na delegacia, a gente é muitas vezes, quase sempre, encorajadas a não registrar o boletim de ocorrência. Quando a gente chega no hospital com uma mulher que acabou de ser agredida, que ela conseguiu fugir para salvar a sua vida, a gente não consegue esse atendimento porque ela não está com risco de morte, segundo a leitura do hospital, né? Então a gente volta para casa com essa mulher destruída psicologicamente, fisicamente. Bom, e agora a gente vai repercutir esse assunto ao vivo aqui no estúdio. Hoje eu recebo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição, a juíza substituta do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, doutora Lorena Ocampos, que já atuou no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do TJDFT. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Rafaela. Boa tarde a todos. O prazer é todo meu, na verdade, estar aqui podendo falar de um assunto tão importante, principalmente aqui na TV Justiça. Doutora, a Lei Maria da Penha completou neste domingo 16 anos. Tivemos vários ajustes ao longo dos anos, avanços e gargalos. Vamos começar falando dos avanços, né? Quais são os principais destaques? Rafaela, a Lei Maria da Penha sofreu muitas alterações legislativas nesses 16 anos, exatamente buscando o aprimoramento da lei. O principal avanço com a Lei Maria da Penha foi realmente reconhecer como direitos humanos das mulheres. Então, a gente sai de uma perspectiva anterior de não dar atenção a essa violência e, com isso, a gente consegue perceber, consegue inserir na lei que a violência contra a mulher merece uma atenção maior, merece um procedimento específico, um tratamento próprio e, por isso, vem a Lei Maria da Penha. Nós temos uma mudança, então, do regramento muito importante, porque até antes da Lei Maria da Penha, a gente tratava os crimes contra as mulheres como no Juizado Especial Criminal. Ou seja, era tratado como uma infração de menor potencial ofensivo. Imagina, a gente falar de uma lesão corporal contra uma mulher como um crime ali
de menor potencial que poderia gerar um arquivamento, poderia gerar um benefício para o agressor. Então, muitas vezes era muito comum ele pagar ali cesta básica, ele pagar a multa e não trazia uma resposta para a mulher e muito menos para a sociedade. Porque ao criar a Lei Maria da Penha, a gente reconhece o problema da violência doméstica contra a mulher como um problema público, um problema da sociedade. E não um problema da mulher, um problema apenas do casal. Então, a gente leva para a sociedade uma preocupação em garantir uma proteção maior àquela mulher. Então, a lei traz diversos âmbitos de proteção, tanto no âmbito da prevenção da violência contra ela, quanto lá na frente, se for preciso, uma repressão e uma punição daquele agressor. E uma das principais alterações é a medida protetiva de urgência, como até passou na reportagem. Pois é, pegando esse gancho, as vítimas muitas vezes se queixam, a gente acompanhou na reportagem, poxa, mas o meu ex-companheiro estava lá com a tornozeleira eletrônica, eu tinha uma medida protetiva e mesmo assim eles não respeitam, né? Esse é um gargalo, assim, de dar efetividade à norma. E por que isso ainda acontece, doutora? Já foi um gargalo, vamos dizer assim, muito pior. Na verdade, uma das principais contribuições, como eu falei, foi a vinda do rol de medidas de proteção a essa mulher. Então, se a gente abrir a Lei Maria da Penha no artigo 22, tem aquelas mais comuns, como mostrou na reportagem, o afastamento do lar, a proibição de aproximação e contato, mas nós temos outras medidas também que se mostram muito comuns na prática, como a suspensão de um porte de arma, se aquele agressor tem acesso à arma, a restrição a visitas aos dependentes, vamos supor que os filhos estavam envolvidos na situação da violência doméstica e familiar. Temos também o próprio encaminhamento desse agressor para acompanhamento psicológico, tratamento psicológico, para tentar gerar uma reflexão a ele. Então, nós temos todo um rol. Só que qual era o problema que nós tínhamos antes? Exatamente a inefetividade, a ineficácia dessas medidas. Então, como que a gente sugeriu para combater essa ineficácia? Porque muitas vezes eram fixadas as medidas, a proibição de aproximação, contato, afastamento do lar, mas não se conseguia fiscalizar, porque a gente precisa de um aparato estatal muito grande. Imagina, a polícia passando no domicílio da vítima, a polícia conferindo os locais que ela frequenta, o Poder Judiciário fiscalizando, e muitas vezes a gente não tem políticas públicas que dão ali uma atenção maior a isso. Então, a gente veio com a tornozeleira eletrônica. Então, o que se faz? Fixa as medidas de proteção e coloca no agressor a tornozeleira eletrônica. Com isso, a gente consegue garantir se ele efetivamente está cumprindo aquela determinação. Exemplo, uma proibição de se aproximar. A gente geralmente fixa uma metragem. Por 300 metros tem ali um raio, 500 metros tem um raio que ele não pode se aproximar do domicílio da vítima, do local que ela trabalha, do local que ela frequenta. A gente pode fixar vários endereços. E diante do descumprimento, a polícia já é acionada. Então, aqui no Distrito Federal, que é a realidade que eu posso citar, nós temos a Central Integrada da Monitoração Eletrônica, que nós chamamos de CIMI. Então, os agentes públicos estão conferindo 24 horas aquela tornozeleira eletrônica. Aquele sistema, quando verifica que ele entrou na área, naquele raio que ele não poderia estar, já aciona a polícia. Então, a tornozeleira, ela tentou trazer essa efetividade. Nós continuaremos tendo casos de descumprimento? Infelizmente, nós teremos. Mas a gente tenta aumentar esse aparato, aumentar essa fiscalização para tentar impedir esses casos. Por isso que muitas vezes se diminui o índice de feminicídio também, como foi mostrado na reportagem. Rapidinho, que o nosso tempo aqui já até terminou, mas para a gente finalizar, uma questão cultural também, né? Que como a Constituição fala, precisa do apoio também de todos os atores envolvidos, inclusive da sociedade, para a gente conter isso. Exato. Então, quando a gente fala dos desafios da Lei Maria da Penha, é exatamente nesse ponto. Para você ver, nós temos uma lei que é a terceira mais avançada do mundo, ao lado da Espanha e do Chile. Mas uma lei, a letra fria da lei, um papel, não serve para nada. Por isso que muitas vezes a gente compara, a gente ainda é o 5º país com mais feminicídio quando comparado com outros, quando comparados 84 países. Então, 5º país, então isso é contraditório. Então, o que a gente pode pensar? É na mentalidade, é a forma de pensar, é conscientizar a população, educar a população, tentar buscar mesmo uma mudança cultural, que ainda temos, infelizmente, o machismo, ainda temos ali a violência de gênero íncita na sociedade, e é isso que muitas vezes é um empecilho para a aplicação da Lei Maria da Penha. Ok, Lorena, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Muito Boa obrigada. tarde, viu? Obrigada. Até a próxima. E você vai ver a seguir no próximo bloco, o Tribunal Superior Eleitoral se reúne com tribunais regionais eleitorais para trocar experiências. Os detalhes daqui a pouquinho, voltamos já.
TV Justiça não é só importante, ela é essencial, porque ela ajuda a aumentar a transparência no Poder Judiciário, que é uma ferramenta da democracia, e também ajuda a elucidar temas que são muito importantes, são discutidos no bojo do Poder Judiciário e muitas vezes acabam não tendo o espaço que merecem dentro da grande mídia. Terminou há pouco o primeiro encontro nacional dos servidores das ouvidorias eleitorais. O evento foi realizado na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. E é para lá que nós vamos agora ao vivo conversar com a repórter Renata Gorga, que tem mais informações direto do TSE. Olá, Renata, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você e a quem nos acompanha. O encontro entre representantes das ouvidorias do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais foi para trocarem experiências. Eles debateram sobre a resolução do TSE, aprovada no dia 2 de agosto, que disciplina e padroniza os serviços prestados pelas ouvidorias eleitorais. Também falaram sobre as demandas de informação, os atendimentos prestados à sociedade e as medidas de combate às fake news sobre o processo eleitoral. Mais tarde, às 3 horas, vai haver o lançamento de um manual com recomendações de diretrizes sobre as ouvidorias eleitorais. O documento foi criado pela ouvidoria do TSE em parceria com o Colégio de Ouvidores da Justiça Eleitoral. O presidente do tribunal, ministro Edson Fachin, vai participar do lançamento. Rafaela. Ok, Renata, muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. Tchau, tchau. O Tribunal Superior Eleitoral foi um dos vencedores do 20º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. A Corte Eleitoral ficou em primeiro lugar na categoria Comunicação Interna, que é a mais concorrida. O projeto vencedor Acontece na TV. É um programa semanal para servidores, colaboradores e estagiários da Corte Eleitoral. Bom, toda sexta-feira um vídeo novo é enviado pelo WhatsApp para o público interno. Servidores, preparação para eleições, pesquisas, campanhas, novidades e tudo que as pessoas que trabalham no TSE precisam saber. O TSE foi finalista em outras 2 categorias. O Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça acontece todo ano e é promovido pelo Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a operadora de saúde deve cobrir parto de urgência, mesmo que plano não preveja despesas obstétricas. O colegiado manteve condenação de uma operadora de saúde do hospital que recusaram atendimento a uma mulher em trabalho de parto. Os ministros entenderam que nos planos de saúde contratados na modalidade hospitalar, a ausência de previsão contratual de cobertura de atendimento obstétrico não isenta a operadora de saúde da responsabilidade de custear o atendimento de beneficiária que necessite de parto de urgência. A beneficiária do plano afirmou no processo que chegou ao hospital em trabalho de parto. Lá, ela foi informada de que o bebê estava em sofrimento fetal e que precisaria ser internada com urgência, mas o plano não cobriria o procedimento. Ela ainda afirmou na ação que o hospital também não se prontificou e disse que ela precisaria correr contra o tempo para ir até uma clínica que realizasse o parto. A mulher teve que pedir uma ambulância e foi encaminhada a um hospital público onde recebeu atendimento. Em razão das condições de saúde, o bebê teve que ser reanimado após o nascimento. Em primeiro grau, o juiz condenou o plano de saúde e o hospital ao pagamento solidário de R$100 mil a título de danos morais. O TJ do Rio de Janeiro reduziu o valor para R$20 mil. Por meio de recurso especial, a operadora de saúde argumentou que a beneficiária contratou o plano de saúde apenas no segmento hospitalar, sem cobertura de despesas com atendimento obstétrico, o que impediu o reconhecimento de sua responsabilidade pela cobertura do parto de urgência. Mas a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a lei que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, entre outras normas, prevê como obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de urgência.
Ao manter a decisão do TJ do Rio de Janeiro, a ministra ainda apontou que a sujeição do consumidor à indevida recusa de cobertura pela seguradora, quando a beneficiária já estava em urgente e flagrante necessidade de atendimento médico, é apta a gerar dano moral. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde. Excelente semana para todos nós. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Até lá. Tchau, tchau.